Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de cirurgia bucal pediátrica. Algumas considerações feitas relacionadas ao diagnóstico, à história clínica sistêmica atual e pregressa, uso atual de medicamentos, plano de tratamento detalhado e um item que na odontopediatria é fundamental e imprescindível, que é a avaliação do comportamento da criança. E nessa avaliação, além de nós analisarmos todos os itens descritos anteriormente, nós vamos pensar na necessidade, na oportunidade cirúrgica e como nós vamos trabalhar esse manejo do comportamento. É importante que a gente lembre que a criança seja avaliada sempre, sistemicamente e emocionalmente. Dependendo do grau de dificuldade do procedimento, do aspecto físico, do aspecto emocional da criança, muitas vezes nós teremos que usar técnicas que nós chamamos de técnicas avançadas do controle do comportamento. Então, algumas vezes teremos sim que lançar mão de procedimentos como a sedação e como anestesia geral para que a gente possa concluir com êxito esses. E lembrar que algumas vezes também nós vamos atuar de forma interdisciplinar, trabalhando junto, por exemplo, com o cirurgião bucomaxilofacial, que vai ter maior domínio das técnicas. Então, em algumas atuações, nós entramos de forma conjunta, o odontopediatra fazendo o controle do comportamento e o cirurgião bucomaxilofacial realizando o procedimento, o ato cirúrgico em si. Isso vai depender muito também do treinamento profissional, de qual que é a experiência, qual que é a formação e qual é a habilidade. O instrumental que nós vamos usar é basicamente o mesmo utilizado para adultos. Nós vamos ter alguns instrumentais próprios pediátricos, eles são menores e mais delicados, como esses aqui. Isso aqui é um fórceps predecido colocado ao lado de um fórceps para permanente, só para que vocês tenham uma ideia da dimensão desses instrumentais. Alguns itens são importantes para a gente levar em consideração para pensar quando eu devo adiar um procedimento cirúrgico. Então, nos casos de infecções agudas, como uma estomatite herpética aguda ou alguma doença similar, uma doença causada por vírus, como, por exemplo, uma doença causada por coccidioides, mão-pé-boca ou herpangina. Então, essas situações de doenças infecciosas agudas, mesmo que não sejam doenças infecciosas bucais, mas doenças agudas, elas devem ser consideradas como um motivo de adiamento de procedimentos cirúrgicos. Também alterações sistêmicas não compensadas ou outra doença sistêmica de base, então cardiopatias, doenças imunológicas, diabetes, doenças hematológicas. Então, sempre nós temos que ver como que é esse aspecto geral da criança, né, para que ela possa receber esse procedimento cirúrgico. E no pré-operatório, nós temos que fazer uma avaliação cuidadosa, mais uma vez, quando a gente pensa em odontopediatria, nós vamos sempre pensar na questão emocional, então, na observação do indivíduo como um todo, no método clínico centrado na pessoa. Então, nós vamos fazer isso através dessa avaliação pré-operatória, exames físicos bem criteriosos, exames de imagem e exames complementares, caso julgarmos necessário. Então, uma avaliação bem centrada na criança, no paciente que vai receber a cirurgia. E quando nós pensamos em exame de imagem, nós vamos sempre ter que nos perguntar o que nós buscamos e o que nós queremos ver. Então, hoje em dia, a gente vê uma banalização no uso de diagnóstico por imagem. Então, assim, é claro que, especialmente no tratante, no que se refere a cirurgias em crianças, o exame por imagem ele é extremamente importante. Mas o que eu preciso para ver? Né? Então, será que a radiografia simples, o exame radiográfico convencional, ele é suficiente? Ou será que eu preciso explorar um pouquinho mais
a questão de técnicas mais avançadas, solicitar uma tomografia, por exemplo, né? Então, nós vamos pensar nisso daqui. Aqui nós temos uma radiografia, um fragmento, uma radiografia panorâmica, a gente consegue observar um dente supranumerário aí na região do dente 51, então se vocês olharem com atenção, vocês vão conseguir ver, né? E a partir daí, identifiquei na radiografia panorâmica, o que eu vou precisar, o que eu tenho disponível? Eu preciso sim fazer uma localização tridimensional, né? Vai me ajudar no procedimento cirúrgico. O que eu tenho para fazer isso? Eu vou ter disponível para mim uma técnica de Clark e que serve para fazer uma localização tridimensional também. Então, na técnica de Clark, só para recordar, se o observador ele se deslocar para qualquer lado do objeto, o objeto mais próximo se desloca para o lado contrário do observador. Então, se a gente lembrar das nossas técnicas básicas de imagem, a gente vai ter disponível, por exemplo, uma técnica de Clark. Se a gente tem um exame de tomografia, um exame que me faz cortes e me dá a localização, consegue medir as distâncias do tecido, eu consigo fazer a cirurgia com muito mais conforto no caso do dente supranumerário. E nós vamos ver de acordo com o que nós teremos disponível, do que a gente tem como possibilidade de uso no momento em que a gente estiver realizando os nossos procedimentos. Então, alguns exames bem simples nos revelam, por exemplo, nesse caso, uma perfuração do assoalho do dente descido. Isso aí é uma indicação clássica para exodontia feita no exame periapical comum. Esse outro exame nos mostra restos radiculares aí na região do primeiro molar inferior descido e que já nos dão apoio desde que a gente faça uma junção com a parte clínica para que a gente possa realizar o procedimento com segurança, com tranquilidade. Esse outro exame aqui nos mostra um segundo molar descido com uma risólise irregular, então o pré-molar está tentando irromper ali e a raiz remanescente do molar descido está impedindo, que é um caso clássico que eu tenho que fazer a exodontia, e só esse exame me basta para que eu possa fazer meu procedimento com segurança, com tranquilidade e com uma indicação precisa. Os procedimentos cirúrgicos mais comuns em odontopediatria são, então, as exodontias, a aulectomia, frenectomia labial lingual e supranumerários. A gente tem que lembrar, muito importante nós falarmos, que os princípios gerais e os atos cirúrgicos fundamentais, eles permanecem constantes para adultos e crianças. Então, a questão do controle de infecção, a questão do preparo do instrumental, do preparo cirúrgico, dos acessos, elas são bastante parecidas. O que nós consideramos sempre é que, dependendo da etapa, da fase de desenvolvimento da criança, nós vamos ter a presença de dentes descidos, de dentes permanentes. Então, cada caso nós vamos avaliar em função das características específicas de cada criança, relacionando sempre ao seu estágio de crescimento, de desenvolvimento, do que é preciso fazer, do que nós podemos conseguir. E sempre que a gente tem dentes descidos, nós vamos lembrar que temos os permanentes sucessores também. Então, esses cuidados, eles são bastante importantes, mas a linha de trabalho da cirurgia, ela vai permanecer a mesma para adultos e para crianças. Os cuidados pré-cirúrgicos, no momento do ato cirúrgico e pós-cirurgia, eles são bastante semelhantes, levando em consideração a diferença do desenvolvimento desses organismos. Então, a montagem da mesa cirúrgica, ela vai depender do tipo de procedimento que nós vamos fazer, de qual os instrumentais que são disponíveis, de qual a técnica escolhida para se realizar. Então, isso tudo faz parte do planejamento pré-operatório.
Então, vamos mostrar alguns casos agora de exodontia, que nós falamos que é uma cirurgia que nós vamos fazer com bastante frequência ainda dentro da clínica de odontopediatria. Então, tem alguns que chegam para nós com indicações claras. Então, risólise avançada, então o dente está caindo. Na verdade, muitas vezes, os casos de risólise avançada, quando essa risólise é regular, o aluno chega e nos pergunta, professora, ele tem um dente que está mole para fazer exodontia. E muitas vezes é um dente que vai ser tirado em casa, né? Então, nós temos que pode ser tirado em casa. Será que isso é realmente uma indicação cirúrgica? Né? Ou esse dente vai, se nós deixarmos a natureza agir, vai acontecer num processo natural? Então, cada situação nós temos que considerar. A risólise irregular já é diferente, porque muitas vezes o dente com risólise irregular ele fica retido. Ele vai ter uma retenção prolongada e muitas vezes nós temos que realmente fazer uma intervenção de forma segura, de forma tranquila, para que aquela condição bucal volte a ter um equilíbrio e que a criança não tenha prejuízos por causa disso. Nós podemos ter reabsorções internas extensas que comprometam o dente, a estrutura dental e acaba sendo uma indicação para exodontia. Fratura radicular longitudinal e oblíqua complicada, caso de traumatismos dentários. Alveólises, né? Então, processos infecciosos que levam à perda, à ruptura daquele alvéolo, também conhecido como fenestração. E o caso de anquilose dental, no qual nós temos que avaliar o caso, a severidade, se realmente tem uma indicação cirúrgica. Então, essas são as indicações mais comuns para exodontia em crianças. Outros casos também podem acontecer, seriam as indicações ortodônticas, raízes residuais, destruições coronárias muito extensas, onde não existe a possibilidade de restauração, processos infecciosos com prognóstico desfavorável e retenções prolongadas no arco também. Nós falamos de um dos exemplos de etiologia de retenção prolongada no arco, que é a presença de risólises irregulares. Então, sempre considerar que na criança a gente tem um osso alveolar com uma maior elasticidade, uma resiliência maior, então com trabeculados ósseos menos densos, o processo de reabsorção radicular e a presença do sucessor permanente. Então, além do cuidado quando nós temos exodontia do dente descido, nós temos que ter cuidado com o sucessor permanente. Então, devemos curetar após a exodontia de descido? Depende, na maioria das vezes a curetagem alveolar ela não vai estar indicada, porque tem uma possibilidade de lesar o germe do dente permanente, né, o sucessor permanente. Então, curetar com cuidado, em casos selecionados. Então, após uma exodontia de dente descido, isso tem que ser avaliado. Né? Por que eu vou curetar? Eu preciso dessa remoção? De repente, há um cisto dentígero, por exemplo, a gente precisa retirar a cápsula do dente, enfim, são situações específicas. Via de regra, a maioria das vezes, a curetagem ela não vai estar indicada. Né? Então, ela vai estar indicada quando eu tenho presença intraalveolar de lesão patológica passível de ser removida pelo procedimento da curetagem e se ela for feita, ela deve ser feita de forma bastante cautelosa. A sutura também nos dentes, quando a gente faz remoção de dentes descidos, ela só vai ser utilizada quando existe uma quantidade suficiente de tecido gengival que permita a passagem do fio de sutura sem causar ruptura do tecido e ela vai ser utilizada para estabilização do coágulo. Então, em algumas situações que a gente vê que não vai ter necessidade, porque o sangramento vai ser pequeno, porque vai logo haver hemostasia, então nós vamos optar por não realização da sutura. Então, caso a caso, nós vamos avaliar para ver se realmente tem necessidade. Então, outros cuidados que é bem importante quando nós trabalhamos com dentes descidos é que, por exemplo, quando nós vamos fazer uma exodontia de um descido, cuidar para não fazermos movimentos pendulares. Então, os movimentos
para a remoção desse dente, eles devem ser giratórios em torno do seu longo eixo, para que a gente minimize lesões e chance de deslocamento de sucessores permanentes. Então, lembrando sempre da relação íntima de proximidade, né? Imagina que esse dente permanente está localizado bem perto do ápice dental do tecido. Então, se nós temos que tirar e realizamos um movimento pendular, a gente pode acabar atingindo esse dente. Então, muito cuidado na remoção, especialmente dos incisivos descidos, em crianças que têm uma raiz, que a raiz desses dentes ela ainda tem uma extensão considerável. Então, tomar cuidado também com o uso de alavancas, né, para que a gente não desloque dentes vizinhos, não desloque sucessores permanentes. Lembrando que o dente descido, o osso que envolve o dente descido, ele tem uma flexibilidade maior. E depois da conclusão, depois que a gente remove o dente descido, a gente sempre observar se foram totalmente removidos, né, como que saiu esse dente, se teve alguma fratura. Então, via de regra, se der para removermos toda a raiz, a gente vai fazer isso, mas em alguns casos fica um fragmento de raiz que a gente, se nós formos insistir para remover, a gente acaba correndo o risco de danificar o sucessor permanente. Então, as situações têm que ser bem avaliadas, bem consideradas, para que a gente possa promover a realização da cirurgia sem causar maiores danos para o nosso. Alguns acidentes podem acontecer, a gente tem que prestar atenção nas fraturas radiculares, no deslocamento ou remoção do germe do sucessor permanente, avulsão acidental do vizinho, aspiração ou deglutição do dente ou da raiz. Em caso de aspiração, a necessidade de cuidados médicos urgentes. Então, se por acaso um fragmento ou um dente for parar no pulmão, é uma situação de urgência médica. Então, todo cuidado que a gente tiver para fazer na nossa seleção de técnica cirúrgica, na seleção da condução do comportamento durante o procedimento, ela é muito necessária para que a gente minimize essas situações de acidentes passíveis de ocorrer. Então, isso aqui, esse exame radiográfico mostra uma criança que foi para um serviço de urgência, que aspirou um dente, né? O dente está aí no pulmão direito da criança, e que é uma coisa que nós não queremos que aconteça de maneira alguma. Então, assim, caso aconteça alguma coisa como essa, tem que ir para o serviço médico, para que a situação possa ser contornada e preservando a integridade e a vida da criança. Então, nós vamos mostrar agora alguns casos clínicos de cirurgias em crianças, cirurgias bucais em crianças. Primeiro caso que nós vamos mostrar é um caso, como nós falamos, de uma risólise avançada, em que a criança chegou, tinha como queixa principal um dente que já estava mole e que os pais não conseguiam tirar em casa. E nós diagnosticamos que estava muito fácil, estava na época esperada para acontecer a esfoliação. Então, amarramos um fio dental, fizemos a remoção do dente aí, com o uso do anestésico tópico, enfim. Esse dente, muito provavelmente, ele seria removido no ambiente doméstico mesmo. Aí, após remoção, o outro dente já estava irrompendo, a gente consegue visualizar. Então, são procedimentos extremamente simples. Se a gente notar, essa criança já tem, inclusive, o primeiro premolar permanente já irrompido aí. E o canino daqui a pouco vai estar chegando também. Esse outro caso é um caso de alveólise. Então, a criança perdeu a coroa do dente, ficou um resto radicular aí. E o próprio organismo tenta expulsar esse resto radicular. Então, é um caso de alveólise que é necessário ser feita a remoção cirúrgica. Aqui nós temos um outro caso que nós conseguimos observar na região dos primeiros molares descidos,
os pré-molares já irrompendo, sem que os molares descidos tenham esfoliado. Então, isso caracteriza uma remoção, uma presença, retenção prolongada no arco e que claramente indica necessidade de exodontia de descidos. Aí nós temos que avaliar se tem uma risólise incompleta aí, que está provocando essa retenção prolongada no arco, e através de um exame radiográfico simples a gente consegue averiguar isso daí e partir para o procedimento com maior segurança, com um diagnóstico mais completo. Esse caso aqui é de uma criança que sofreu uma fratura longitudinal e oblíqua e indicação clássica de exodontia. Na hora que nós removemos o fragmento, a gente consegue visualizar que a linha de fratura já estava lá em cima, lá na região radicular, inviabilizando qualquer outro tipo de procedimento. Nesse caso aqui, nós temos incisivos descidos com a coroa totalmente destruída e sem possibilidade de restauração. Então, é uma indicação de exodontia de dentes descidos. E aqui um outro caso também em que nós fizemos exodontia de descidos porque, em função de um traumatismo, a criança tinha comprometimento bastante severo dos dentes descidos sem nenhuma possibilidade de outro tipo de tratamento. Então, outra indicação clássica de exodontia. E um caso que é bem recorrente com quem atende crianças. O dente permanente rompe e o dente descido não esfolia. É muito comum na região de incisivos inferiores. Então, conforme ilustrado nesse caso, vocês podem ver, é uma indicação clássica de exodontia para dentes descidos. Nesse caso, nesse exame radiográfico desse segundo molar inferior descido, a gente vê que o dente já sofreu uma reabsorção interna grande, tem uma lesão cariosa bem importante, então nós não temos condição de realizar o tratamento endodôntico e a restauração. Então, é também um caso no qual nós temos uma indicação para exodontia de descido. Esse outro caso também, que a gente pode observar no exame radiográfico, comprometimento bastante importante ali da região de Furca. Notem que a cripta que protege o sucessor permanente, a cripta óssea, ela já foi rompida. Então, nesses casos, nós precisamos fazer exodontia primeiro, nesse caso especificamente, primeiro porque esse dente não tem jeito de se fazer mais nada com ele, impossibilidade de restaurar, impossibilidade de ir para a exodontia. Então, nós já temos, são restos aí do dente e que se nós deixarmos esse processo infeccioso, ele evolui e ele pode sim trazer consequências para o sucessor permanente. E aqui, então, nós estamos ilustrando uma exodontia feita com sindesmótomo, né, descolamento aí, e muitas vezes o dente descido, nós conseguimos remover apenas com esse procedimento. Algumas vezes nós precisamos utilizar fórceps, né, técnica do fórceps para fazer a remoção. E aí sempre checar, não é? Como é que saiu, se o dente saiu inteiro, se ficou algum fragmento para trás, né? Avaliar se há necessidade de fazer exodontia, né? Ou se só a contenção da hemorragia com uma compressão leve, né? Lembrando que é uma compressão leve para não dar nenhuma consequência a mais aí, não fazer fratura de alvéolo e não trazer nenhum problema extra, né? Observar como que esses fragmentos saem e depois avaliar, né? Tem necessidade de fazer sutura? Se tiver necessidade de estabilizar esse coágulo, sim, a gente vai fazer a sutura, né? Uma sutura para estabilização. Observem, esse aqui é um caso que nos leva a refletir bastante. Essa criança tinha perdido quase todos os dentes descidos, paciente nosso da faculdade, e observem que existiam alguns restos radiculares, né, pequenos restos radiculares.
E olha só como essa criança, em função desses restos radiculares que não foram removidos, uma criança que teve perdas muito, muito severas, jovem, essa criança chega até com essa situação. É claro que chegou na faculdade para nós avaliamos a gravidade do caso, tinha um abscesso dental-alveolar agudo, um processo infeccioso muito importante. Nós encaminhamos essa criança para assistência hospitalar. Esse abscesso ele foi drenado, né? Ele teve que fazer uma drenagem mesmo, a criança teve que receber um suporte hospitalar, teve que receber medicamento sistêmico aí, via endovenosa, e aí chega nessa situação. E isso aí, uma semana depois, já estava se recuperando, mas para vocês verem como que um simples resto radicular ele pode evoluir para um problema que, se a gente deixar sem fazer nada, essa criança pode ter uma complicação muito séria de saúde. Outro caso para ilustrar, essa criança, vocês estão vendo o aspecto clínico, daqui a pouco vocês vão ver imagens mais detalhadas, mas essa criança estava tendo uma risólise, uma reabsorção patológica desses dentes em função de traumatismo dentário. A criança já tinha quase 7 anos de idade, e aí nós tínhamos essa imagem com sucessor permanente já bem próximo, sem contar a cripta óssea já tinha sido rompida. A gente consegue observar aí no dente 51 um tipo de reabsorção patológica que a gente chama de reabsorção em teto de igreja. E aí a nossa conduta foi isso aqui logo esse outro dente, a criança chegou, ela tinha um dente, esse dente era anquilosado, e esse dente 75, se vocês observarem, ele tem uma lesão, né? Ele tem uma lesão que estava fazendo com que a criança sentisse dor. Observar na radiografia que já tinha comprometimento pulpar. E aí, a gente pode observar, nós podemos observar também que o sucessor permanente ele já estava numa posição alterada, em função da anquilose dental. Então, o procedimento foi um procedimento cirúrgico, nesse caso especificamente, uma criança pequena, uma criança que tinha 4 anos de idade, então ela foi submetida a um procedimento cirúrgico, nós fizemos sedação, uma sedação com oxigênio oxinitroso, para que a criança pudesse suportar melhor a intervenção cirúrgica, uma vez que foi realizada a odontosecção para remoção mais fácil desse dente. E aí evoluiu bem e sem maiores complicações, com uma realização tranquila. É claro que nós tivemos que utilizar, nesse caso, procedimentos rotatórios, e foi uma exodontia um pouco mais elaborada, um pouco mais... Isso aí é depois da remoção do dente. E isso aqui é outro caso de anquilose, né? Para nós observarmos o aspecto radiográfico, o dente realmente vai ficando, perde a força, os movimentos de pós-eruptivos, e vai ficando numa situação submersa em relação aos dentes vizinhos. E sim, algumas vezes é indicação de E isso aqui é a radiografia panorâmica dessa criança com 8 anos de idade, com esse dente submerso aí, do lado direito da criança, o primeiro molar inferior. E aqui, né, o aspecto clínico daquele exame radiográfico. E o dente foi tirado, né, foi removido, e muitas vezes esses dentes têm que ser removidos com mesmo, né? Aleação cirúrgica, remoção, altura. E aí, nesses casos, a gente muitas vezes tem que pensar na questão da manutenção do espaço, né? Pensamos na cirurgia e pensamos na manutenção do espaço. Isso aqui é uma banda alça que foi
que foi cimentada para que não houvesse mais perda de espaço. A gente pode ver que o canino já teve algum deslocamento. A banda alça. Esse aqui é um outro caso, não é uma exodontia, mas se vocês observarem na superfície aí, em cima do primeiro molar permanente que está irrompendo, tem alguma coisa estranha, né? Isso aí é um sequestro ósseo. O dente vai irrompendo e esse restinho de osso, essa ilhazinha óssea fica e vai para a mucosa e ela tem que ser removida. Procedimento fácil, anestesia local e remoção desse fragmentozinho ósseo, que é o sequestro ósseo. Nós vamos observar que as complicações pós-operatórias, como hemorragias, alveolites, sintomas dolorosos, elas são raras em criança, mas não justificam que nós não tomemos os cuidados necessários. Os dentes supranumerários são situações que geralmente o odontopediatra que diagnostica, a pessoa que atende crianças, o clínico que atende crianças, e eles sim devem ser removidos em momentos oportunos, porque muitas vezes a presença de um dente supranumerário, ele pode fazer com que o permanente ele não irrompa, não chegue à cavidade bucal no momento oportuno. Então, esses casos têm que ser avaliados com bastante cautela, com bastante atenção. Então, assim, aqui a gente vê essa criança, também é uma criança que chegou até nós na faculdade há alguns anos atrás. A mãe relatava que ela tinha perdido os dentes de leite e depois nasceram esses dentes pontudos. Na hora que a gente fez, que nós fizemos radiografia, nós vimos que eram dentes supranumerários. E nós fizemos a remoção deles, já estavam na cavidade bucal, um procedimento cirúrgico bem fácil de ser realizado. Esse dente também, a mãe chegou com a mesma queixa, o dente descido esfoliou e começou a nascer um dente totalmente estranho. E radiografamos, vimos que era um dente supranumerário, um dente supranumerário grande, mas que já estava aí na cavidade bucal. A gente remove de maneira bem simples, né, técnica de fórceps, e para permitir que o permanente sucessor ele irrompa e devolvendo aí a harmonia, o equilíbrio para a cavidade bucal dessa criança. Isso aqui é outro caso também. Então, quando os supranumerários eles já estão irrompidos na cavidade bucal, é muito fácil da gente remover. Então, com técnicas simples, a gente consegue a radiografia daquele caso e aí a remoção do dente supranumerário conoide. Aí. Outro caso que nós tínhamos o dente descido, não tinha rompido, o supranumerário não estava na cavidade bucal, e aí nós resolvemos fazer a remoção do descido, esperar esse supranumerário romper para que a gente fizemos esse planejamento em longo prazo. Vocês podem observar que essa radiografia é de junho de 2014. E aí foi feita a remoção desses dentes, né? Em novembro de 2014, a gente já tinha essa condição aí, esperando com um melhor posicionamento do incisivo central, esperando para que ele irrompesse dentro de um processo. Em março de 2015, essa radiografia foi tirada em outro paciente, só tem a data aí para que vocês possam acompanhar. E aí tinha essa situação clínica, nós esse dente supranumerário. Em setembro de 2016, o incisivo estava bem posicionado já tinha rompido. E a criança estava aí feliz, com dente na boca e sem maiores. Olha como ele se posicionou adequadamente. E se esse supranumerário não tivesse sido removido, então, muito provavelmente, essa criança estaria tendo problemas muito maiores para serem enfrentados, se fosse deixado para um momento mais tardio. Aqui o arco dela.
Aqui nós temos um outro caso em que tínhamos dente descido, um supranumerário. Podemos observar esse mesmo caso na radiografia panorâmica. Nós também, nesse caso, foi feita uma reconstrução tridimensional para que a gente pudesse observar como é que estava se posicionando. A tomografia que nos ajuda muito nessas questões dos supranumerários. E aí nós resolvemos fazer, né? Vamos mostrar essa cirurgia. Tinha o dente descido, tinha o supranumerário. Nós fizemos a anestesia, aí, como estava na cavidade bucal aí já fizemos a remoção dos dentes descidos, do também. E aí os 3 dentes que foram removidos nesse. E aqui é um outro caso diferente desses. Nesse caso a gente tinha também um dente descido, 2 dentes descidos e tinha a presença de um supranumerário. Nesses casos que não está na cavidade bucal, nós temos que fazer o descolamento do palato, o acesso, remoção de osso circundante, remover. Então a gente removemos o supranumerário, removemos o dedo, né? Aqui para vocês verem, a gente removeu o supranumerário primeiro, para depois o dedo, e aí fizemos a sutura com essa remoção desses dentes para esperar os sucessores permanentes, para esperar que eles cheguem na cavidade bucal sem nenhum problema. Aqui, né, nós temos um outro caso também. Nesse caso aqui, a gente consegue observar que nós fizemos a intervenção utilizando essa máscara aí, para quem nunca viu, é uma máscara para fazer a sedação com oxigênio oxinitroso. Nós tínhamos uma criança que tinha retenção prolongada de um tecido, muito provavelmente em função do supranumerário. Esse aqui é o exame radiográfico, a gente consegue observar o tecido, consegue observar o supranumerário, e aí nós resolvemos fazer a remoção cirúrgica desses dentes o exame de tomografia nos mostrando essas relações anatômicas e nos mostrando que a gente tem que tomar cuidado, porque a proximidade do germe sucessor permanente, ela é considerável, é bem considerável. Procedimento de anestesia local, tá com a sedação inalatória, fizemos o acesso ali da região, e aí aqui a gente já consegue visualizar o supranumerário. Vamos fazer retirada desse dente com tranquilidade, com segurança, porque a criança tá tranquila, de acordo com a técnica de controle de comportamento que a gente resolveu empreendimento, e aqui né? E aí o dente descido que a gente removeu e o supranumerário aí, que estava atrapalhando com que o incisivo permanente que ele chegasse à cavidade bucal. Então, isso aqui é a sutura, a próximo. E outro procedimento que a gente faz dentro da odontopediatria é a olectomia. Então, algumas vezes perde o dente descido muito antes da época e, consequência disso, a mucosa fica muito espessa. Nós temos que fazer uma janelinha mesmo para que o dente consiga ir romper com maior facilidade, atravessar esse tecido que muitas vezes está hiperqueratinizado, está bem fibroso, está denso, e nós precisamos remover para que chegue na boca. Então, se aqui uma criança com quase 9 anos, e ela tinha perdido os dentes descidos muito cedo, e os dentes, eles não rompiam. Então, temos uma olectomia, né? A gente fez uma remoção desse tecido, fizemos a exposição da coroa dos 15 dias depois, esses dentes já estavam na boca da menina. É um procedimento que é simples e é muitas vezes necessário para ser feito. Fazemos anestesia local, pegamos uma lâmina de bisturi e removemos o
o tecido circundante. Outro procedimento que a gente faz é a frenotomia, não é? Esse aqui é o esquema de uma frenotomia. Então, em bebês, muitas vezes que não conseguem mamar, então essa seria um pequeno pique, um corte no frênulo lingual, tentando para fazer a liberação desse frênulo. Então, esse aqui é o caso de uma criança antes da liberação do frênulo e depois da liberação do frênulo, uma língua bem marcada aí, com uma indicação bem precisa de frenectomia. Então, esse é um procedimento, isso aqui se chama tentacânula. No bebê muito pequenininho, só se nós conseguirmos uma tentacânula muito pequenininha, né? A gente faz a elevação da língua e a remoção, né, anestesia local, e depois com uma tesoura reta a gente faz a incisão. Então, esse aqui é um esquema bem interessante de uma frenotomia. Vocês podem notar que no esquema o neném nem tem dentes ainda, né? Então, seria uma liberação cirúrgica do frênulo lingual, que muitas vezes pode facilitar no processo de aleitamento materno. A frenectomia labial é um procedimento também que nós vamos fazer, dependendo da situação. Então, assim, tem alguns freios labiais que são chamados freios tetolabiais persistentes, que, se nós formos pensar, a remoção cirúrgica ela é indicada. Então, classicamente, a frenectomia labial ela é indicada por ortodontistas quando eu tenho presença de diastema, depois que os caninos irromperam. Mas tem alguns casos que, mesmo em crianças mais novas, a gente observa que dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço e que tem indicações clássicas de frenectomia labial, mesmo em crianças que tenham 12 anos, né? Então, foi o caso dessa menininha, aqui fazendo tópica, anestésico, injetável, e aí foi feita a técnica da frenectomia labial. E depois a sutura, tem que fazer essa desinserção na papila, tem algumas técnicas que a gente pode utilizar, diferentes, técnicas cirúrgicas. Essa aqui é uma que nós utilizamos, uma técnica que nós fazemos um pinçamento duplo, e fazemos a remoção do freio labial. É importante fazer essa desinserção das fibras aí, e fazer as... Atualmente, nós fazemos também com laser cirúrgico, não é o objetivo da aula, mas só para estar ilustrando a possibilidade de se fazer. Tem indicações específicas, mas a técnica convencional ela ainda é muito válida, ela pode ser utilizada, mas existe a possibilidade de se utilizar com laser cirúrgico. É melhor? Depende. A gente vai ver que muitas vezes o processo cicatricial de uma técnica convencional, ele cicatriza talvez mais rápido, ele cicatriza de uma maneira... a cicatriz cirúrgica ela fica muitas vezes melhor, mas a grande vantagem do laser cirúrgico para operar crianças é que não tem sangramento importante, é que não tem necessidade de sutura, então isso muitas vezes acaba dando para a criança um pós-operatório mais tranquilo. Outros casos que nós vamos mostrar, que são cirurgias que se faz muito dentro do atendimento de crianças, são as frenectomias linguais. Nós mostramos as frenotomias, que geralmente são feitos em bebês, e a frenectomia lingual tem uma indicação específica dos casos de anquiloglossia. Então, esse aqui é um caso em que a inserção lingual, a inserção estava bem na papila aí, e foi necessário uma frenectomia, foi feito com técnica clássica, e aqui para sutura nós utilizamos fio de sutura reabsorvível. Isso aqui é um outro caso de indicação clássica, a gente tem um freio triplo ali inserido, pode olhar que a inserção dele está na ponta da língua, então
Provavelmente essa criança teve dificuldade para mamar no peito da mãe quando bebê e agora ela está tendo dificuldade de fala. Então tem que fazer a liberação cirúrgica desse freio e aí nós vamos precisar também do trabalho do fonoaudiólogo, da fonoaudióloga, ensinando a criança a utilizar essa nova mobilidade que ela adquire da língua. Isso aqui, ó, a inserção dessa língua coloca para fora, a gente consegue observar e faz parecendo um coração aí na ponta dessa língua, ele não consegue estender totalmente, Então, anestesia na ponta da língua, nós fizemos elevação da língua com o fio cirúrgico, fizemos a liberação lingual, cuidado com a carúncula lingual, É uma situação que requer a sutura, técnica clássica, e nós suturamos com fio reabsorvido, sutura. E aí, isso aqui já é outro caso, não é o anterior, mas nesse caso aqui, nós fizemos com laser cirúrgico, que também é outra possibilidade. Lembrando mais uma vez que muitas vezes, dependendo do caso, a gente tem que fazer técnicas que nós utilizamos um ponto para fazer um guia de cicatrização, Não foi nesse caso, nós não utilizamos essa técnica, mas a grande vantagem da frenectomia com laser para a odontopediatria é a questão de conforto, de não ter sangramento, a questão de não ter que fazer a sutura dessa. E aqui, só para finalizar, nós vamos outros casos. Essa criança, ela tinha 2 mucoceles, ela fazia sucção de lábio e remover. Essa criança aqui também, mesma coisa, fazer sucção de lábio. E nesses casos, gente, não adianta a gente tirar a lesão se a criança não interromper esses atos de sucção. Esse aqui nós removemos a lesão de maneira muito... Esse aqui é um outro caso de criança também fazia sucção de lábio, não é? Olha aqui, se a gente não remove a etiologia e remove a lesão e a criança continua fazendo, provavelmente ela vai fazer outra lesão, Aqui, essa era uma criança que também sugava o lábio. Nesse caso, nós rebatemos o tecido, Fizemos aí, feita a incisão, removemos a divulsão, removemos a glândula, algumas glândulas aí, A gente consegue observar aí a glândulazinha obstrutiva. De todas elas e a sutura do lábio, E as glândulas removidas, Esse aqui é um outro caso, se vocês observarem, o dente 74 dessa criança estava tendo um desvio aí, Era essa imagem que nós tínhamos clinicamente. Na hora que nós fizemos o radiográfico, essa criança apresentava esse cisto dentígeno, isso em maio de 2007. Então, nós fizemos o procedimento de remoção, primeiro fizemos o diagnóstico por imagem, uma lesão bem extensa, e aí nós fizemos o planejamento, a remoção cirúrgica dos 2 dentes, marsupialização do caso, Então, seus dentes removidos, mandamos o material para o exame histopatológico, vimos que realmente era um cisto dentígeno, e aí nós colocamos o mantenedor de espaço nessa criança, vamos acompanhando, os premolares irromperam, vamos acompanhando, Então, essa lesão que a gente tinha em maio de 2007, em junho de 2007, setembro de 2007, outubro de 2007, já com aparelho, outubro de 2015, nós continuamos acompanhando essa criança, isso aí depois de tratamento ortodôntico, ela já estava com contenção ali em região anterior, muito bonito, Esse aqui é um outro caso,
ele não é meu, de uma amiga minha, da doutora Annelise, da Hervais Castro, que a criança sofreu um traumatismo, apareceu com uma lesão na língua e sofreu traumatismo em dente descido, já estava com dente permanente, e de repente estava nascendo um dente na língua dela. Um fragmento de dente que ficou aí encapsulado por muito tempo, não é? E que precisou ser removido, e depois notou-se que era o dente descido que ela tinha fraturado e tinha tido uma lesão na língua muito grande. Provavelmente esse dente aí ficou por algum tempo e depois o organismo mesmo estava expulsando esse dente e aí foi feita a remoção desse. Pessoal, a gente chega ao final dessa aula. Nós vamos ainda discutir a matéria no fórum. Se vocês tiverem dúvidas, nos enviem comentários, sugestões. Estamos aguardando a participação de vocês. Um abraço grande de toda a nossa equipe.